Bom dia. Números, capítulo 11. Números 11, a partir do versículo 16. Ontem nós fomos até o versículo 15. Então Deus respondeu a Moisés: reúne 70 sábios, anciãos de Israel, que tu sabem ser autoridades, escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo, e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti, e colocando sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não a levarás mais sozinho. O povo tinha reclamado, querendo carne, querendo alimentação diferente, brigado com Moisés, e Moisés então foi diante do Senhor, tinha lamentado, falado que estava com a responsabilidade muito grande, que ele não daria conta de tudo. Deus então responde, falou: não, escolhe 70 sábios, anciões, pessoas que você sabe que têm conhecimento, pessoas responsáveis, e leva a tenda do encontro, ou seja, leva lá a igreja. Eu vou os abençoar e vou tirar do Espírito que está sobre você. Vou colocar sobre eles. E eles então dividirão a carga, esse peso com você. Eles vão te ajudar a conduzir este povo, né? Está ajudando na liderança para conduzir esse povo à terra prometida. E ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Deus, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito, pois bem, Deus vos dará carne para comer. Deus falou: manda o povo se santificar, preparar, porque nós vamos comer carne. Eles não estavam reclamando que não tinha carne para comer, estavam com saudade do Egito. Pois muito bem, eu vou... manda eles santificar, porque amanhã eles vão comer carne, vão ter carne para comer. Olha o que Deus está prometendo eles em pleno deserto. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoques náusea, visto que não colocaste a vossa total confiança em Deus, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: porque saímos do Egito. Deus falou: olha, fique tranquilo, santifica, porque amanhã vocês vão comer carne. Vocês estavam reclamando que no Egito vocês tinham alimento, que aqui não tinham. Amanhã vocês vão comer carne. Mas fique tranquilo, vai ser um dia. Vocês vão comer carne, não é só um dia, 2 dias, uma semana ou 2, não. É um mês inteiro. Vocês vão comer carne até sair carne pelo nariz, por toda parte. Porque vocês murmuraram, reclamaram, acharam ruim por ter tirado vocês do Egito, porque lá vocês tinham carne para comer. Então amanhã vocês vão comer carne, vocês vão encher de carne. Por causa da reclamação. Por isso, gente, que eu sempre falo, tomar muito cuidado quando nós estamos reclamando de qualquer que seja a situação. Toda reclamação é contra Deus. Se Ele é soberano, tudo que nos acontece, de bom ou ruim, é vontade ou permissão dele. Por nós estarmos passando por esta ou aquela ou determinada situação difícil, nós temos que buscar Deus, glorificar e passar por ela. E não ficar reclamando, porque toda reclamação é contra o Senhor. Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé,
E tu diz, eu te darei carne para comer durante um mês inteiro? Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatesse os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhesse para servi-los todos os peixes do mar? Aí nós observamos que o próprio Moisés era incrédulo. Porque Deus está falando com ele diretamente, não santifique que amanhã vou dar carne para o povo. Não vai ser por um dia, não, nem um, nem dois, vai ser um mês inteiro. Agora o próprio Moisés questiona Deus, fala, escuta, são 600 mil homens. Só homens são 600 mil. Sem levar em consideração as mulheres, a criança, tudo. E agora nós aqui nesse deserto aqui, o senhor está falando que vai nos dar carne para comer? Nem se eu pescasse todos os peixes do mar, nem se o senhor matasse todos os rebanhos aqui próximo, teria condição. Ou seja, incredulidade, ele está duvidando. O português claro é isso. Moisés está aqui duvidando de Deus. Está questionando. Está limitando o poder de Deus. Está dizendo para Deus que o que ele está falando não vai se cumprir. Está falando para Deus que Deus está sendo enganador. Está prometendo algo incapaz de fazer. Moisés foi usado por Deus. De maneira tremenda. Mas algumas vezes, inclusive como essa aqui, ele mostrou a incredulidade dele. Mas nós também sabemos que Moisés, juntamente com todo o povo, ele não entrou na terra prometida. Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés, ter-se-ia porventura encurtado o braço de Deus? Tu verás se a palavra de que eu te entreguei se cumpre ou não. Não sei se o meu braço encurtou, mas você vai ver que a palavra que eu te falei, que eu prometi, vai se cumprir ou não. Em seguida Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Deus. Então escolheu, reuniu rapidamente 70 sábios, anciãos, dentro do povo, e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés, e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés, e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazer. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles chamava Eldade, o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés, eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra, rogou-lhe, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés, estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Deus depositasse o seu Espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram junto para o arraial. Então, na hora que esses 70 anciãos, recebeu incumbência, recebeu do Espírito do Senhor que estava sobre Moisés, eles começaram a profetizar. Mas só que entre esses 70, ou seja, que na verdade eram somente 68 que estavam ali na igreja no tempo, 2 ainda tinham ficado para trás, ainda estavam no acampamento, que era Eldade e Medade. E na hora eles também, apesar de estar no acampamento, começaram a profetizar. Então alguém veio rapidamente, um jovem ia até Moisés para falar. E o ajudador de Moisés, que era Josué, falou, o senhor não tem que ir lá proibir. Mas ele falou, não, mas você está com ciúme por minha causa? Não. Queria que todo mundo fosse profeta. Queria que todo mundo falasse em nome do Senhor. Não precisa ter ciúme, não. Levantou-se então
Então Moisés e as autoridades retornaram juntos para o arraial. Levantou-se então um vento enviado por Deus e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codorniz e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial, em todas as direções, a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codorniz. Nenhuma só pessoa pegou menos do que 10 barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-se para secar ao redor de todo o acampamento. Então, Deus fez com que viesse um vento, e junto com esse vento veio uma quantidade enorme de codorniz, que era churrasco. Esses codorniz caíam no acampamento, caíam ao redor. Todo ali ao redor, como a Bíblia está falando, tinha uma distância de aproximadamente 30 quilômetros, o chão lotado de codorniz. E o povo recolhendo as codornizes, matando, limpando, colocando para secar. Diz que todos pegaram, todo mundo pegou codorniz. O que pegou menos, pegou o equivalente a 10 barris cheios de codorniz. Eles queriam carne, Deus enviou carne. Então pegaram, encheram-se, ficaram dias recolhendo a codorniz. Mataram, limparam, colocaram para secar. Aquela palavra que o próprio Moisés tinha duvidado, está vendo se cumprir agora diante dos olhos dele. Entretanto, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que fossem digeridas, no momento acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão, e ele feriu seu povo com uma praga terrível. Por causa deste acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivrot Ataava, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelos desejos das iguarias do Egito. De Kivrot Ataava, o povo de Israel partira para Azerote e lá acampou. Quando começaram a comer a codorniz, Deus enviou uma praga, Deus enviou enfermidade, e uma grande quantidade do povo morreu. Aquele povo que tinha se levantado para falar que estava com saudade do Egito, estava saudade do alimento do Egito, das carnes do Egito, da cebola, das coisas do Egito, Deus os matou ali. Porque nós sabemos que as reclamações são contra Deus. A palavra de Deus se cumpriu. Eles queriam carne, muita carne, encheu de carne. Mas aqueles que levantaram contra o Senhor foram mortos. Não foi o diabo que matou, não. Foi Deus. Foi Deus que enviou enfermidade, uma praga, e a maioria deles morreu. Números, capítulo 12. Livro de Números, capítulo 12. Então, como nós vemos como o povo é rebelde a Deus. Esse povo que estava no deserto, sob o cuidado de Deus, Deus protegendo e tudo, eles se rebelavam e sempre queriam mais. Deus enviou o maná, eles queriam a carne. O tempo todo. Nós ainda somos assim, porque nós sempre queremos mais, nós exigimos mais de Deus. Nós nunca estamos satisfeitos, nós nunca estamos contentes com o que nós temos. Queremos mais, exigimos e entendemos que é obrigação de Deus nos atender. Só que com esse pensamento, às vezes nós estamos buscando maldições para nós mesmos. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher
uma mulher cuxita etíope. E assim questionaram. Falou, porventura Deus fala porventura Deus somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Deus ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais humilde dos homens da sua época. Os irmãos de Moisés. A Míriam era irmã de Moisés. A Míriam foi aquela que, quando ele nasceu, e quando criança teve que ser dispensado, que o faraó exigia. Quando a mãe fez um cesto, um balaio de junco, montou, e colocou no rio, ela que ficou olhando. Quando a filha de Faraó mandou buscá-la, foi ela que chegou diante da filha de Faraó e oferecendo para buscar uma ama de leite, e foi buscar a própria mãe de Moisés. Esta profetisa, ela agora, irmã dele, se levanta contra ele. O seu irmão Arão, sacerdote, que Deus usava, chamou ele para ser como a boca de Moisés. Deus falava as coisas com Moisés, e Moisés falava com ele para ele transmitir. Eles agora se levantaram e falaram, não. Por que você acha que Deus só fala através de Moisés? Fala através de nós também. Eles se revoltaram porque Moisés tinha casado com esta mulher, essa cuxita. Ela era escura, a mulher de cor escura. Então, na verdade, o motivo ali foi mais uma discriminação. Ficaram chateados por causa desta mulher etíope, esta mulher de cor escura. Então já começaram a se rebelar. Mas a Bíblia nos fala que Moisés era um homem paciente, que era um dos mais tranquilos, um dos mais humildes da época dele. Subitamente disse Deus a Moisés, a Arão e a Míriam: vinde todos três à tenda do encontro. Todos três se dirigiram à tenda. Quando Deus desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Míriam, e ambos se apresentaram. Então disse Deus: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós um profeta, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, não por enigma ou parábola. E a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ousaste falar contra meu servo Moisés. Então a ira de Deus se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Míriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Míriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então eles reclamaram contra Moisés. Deus pegou, chamou os três, falou: não, vem os três aqui na tenda do encontro. Os três aqui para a igreja, para o tabernáculo. E eles foram. Então Deus começa explicando, falou: olha, quando tem algum profeta, eu, Deus, o Eterno, eu faço conhecer, eu falo através de sonhos, de visões com este profeta. Eu mostro as coisas desta maneira. Mas a Moisés não. A Moisés eu falo diretamente. Eu falo com ele face a face. Eu tenho falado com ele diretamente. Eu não falo com ele por enigma, por visões ou algo semelhante a isso, mas de maneira clara e direta. E
como que vocês ousam? Como vocês estão falando contra o meu servo? Por que vocês se levantaram contra ele? Então, nesse momento, a ira de Deus já aconteceu. E imediatamente ele se afastou ali, aquela nuvem, a glória dele se afasta ali da igreja. Mas nesse momento a Miriam, a irmã de Moisés, já começa a ficar leprosa. A pele dela já mudou. Porque Deus já tinha enviado, já está querendo enviar o castigo a ela. Aí Arão, seu irmão, olhou, já viu o que estava acontecendo com a irmã. Que ela já estava leprosa. E olha que Arão era o sacerdote. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queira nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Arão, quando viu, clamou a Moisés, falou: não faça isso não, nós somos culpados, nós erramos. Mas não faça isso. Ela vai ficar uma leprosa. Como na época nós sabemos, é quase como uma aberração. A pessoa tinha que viver isolada. Não podia ter contato com o resto do povo. Falou: não faça isso. Não seja assim. Clama, não permita que nós erramos, nós pecamos. Perdoa-nos. Diante disso, clamou Moisés a Deus: ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhes a cura, eu te peço, por misericórdia. Você vê que Moisés não foi vingativo. Na hora ele orou a Deus, ele clamou, ele intercedeu, falou: dá cura por ele, por misericórdia. Não está dizendo que eles são inocentes, não. Pedindo a cura deles por misericórdia. Porque eles são culpados, todos eles sabiam disso. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Ele orou, Deus falou: não, então tá, coloca 7 dias isolada fora do arraial. Depois de 7 dias pode trazê-la novamente. E durante aqueles 7 dias ficaram não saíram do acampamento. O acampamento da Zocô, permaneceram. Aí depois que ela voltou novamente para dentro do acampamento, então seguiram viagem. Números capítulo 13. E Deus ordenou a Moisés: envia um de cada tribo em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviará todos aqueles que sejam seus príncipes. Deus falou: escuta, envia cada um de cada tribo, ou seja, 12 tribos, envia 12 pessoas. Mas os principais, os líderes, que cada um seja líder, seja príncipe. Ou seja, primeiro, um líder de cada uma dessas tribos, representante dessas tribos. Enviar para conhecer a terra, para explorar a terra que eu estou dando a vocês. E assim Moisés enviou os desertos de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes os nomes: da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Esse mesmo Oséias, Josué. Josué e Num são a mesma pessoa. Ele era da tribo de Efraim. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu;
Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Voz. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Eloesuá, que quer dizer Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã. E lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, se a terra em que vivem este povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram são cercadas por muro ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Então enviou esses líderes para conhecer a terra que Deus tinha dado para eles. Olha, precisa examinar tudo, fazer uma investigação completa. Ver que tipo de terra, ver que tipo de pessoas habitam, ver o que eles têm, o que não tem, que tipo de vegetação, o que é bom. Façam todo um estudo e traga. Ele me fala que quando vocês vierem, traga alguns frutos da terra, já uma amostra do fruto. Nós observamos que Deus deu a terra para eles, mas esta terra que Deus está dando para eles são terras habitadas. Deus falou, né? Essa terra que eu estou dando para vocês é a terra prometida, é essa aqui que vocês vão ver, é uma terra boa. Mas nesta terra viviam pessoas. Só que eram pessoas que, por ter sido rebelde, desobediente, idólatra ao Senhor, o Senhor estava tirando essas pessoas e colocando esses outros, colocando os hebreus. Então, às vezes, nós queremos que Deus nos dê alguma coisa, mas nós queremos tudo de mão beijada, nós queremos fácil. Nós não queremos lutar. Aí está o erro. Para eles assumirem a bênção, a promessa de Deus, eles tinham que lutar. Eles deveriam lutar. Lutar para tomar posse da terra. Eles deveriam lutar para entrar na terra. Deus não manda eles examinar, conhecer bem a terra, conhecer tudo. Que tipo de pessoas tem, quem são, se são guerrilheiros ou não, se as cidades são fortificadas ou não. É para eles conhecer, não é que Deus não conhecesse, não, Deus sabe tudo. É para eles conhecer, eles tomar conhecimento do que os aguardava, do que esperavam. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção do Levo, Amate, a entrada de Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sessá e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale do Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale do Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uva que os israelitas colheram ali. Examinaram bem a terra, você vê que a terra era algo fantástico. Que eles encontraram um cacho de uva tão grande, tão formoso, que foi necessário 2 homens para transportar esse cacho de uva. Nós estamos acostumados com cachos pequenos.
Então encontraram um cacho enorme, extraordinário. 2 homens. Por isso colocaram até uma referência, né? Chamaram o homem de Escol exatamente em referência a esse cacho de uva. Também trouxeram mais coisa para mostrar a Moisés. E eu no acampamento trouxeram romãs, trouxeram figos. Isso para mostrar, para provar. A terra era muito boa. Tão boa que deu um cacho enorme. Viram a terra, examinaram e trouxeram e vieram dar informação a Moisés ao acampamento, como era, como tudo era, com o que eles viram. Mas nós vamos observar que eles pegaram muito mais ao lado negativo do que o positivo. Deus não escondeu nada, fez questão que eles vissem exatamente para testar a força, para testar a decisão, a perseverança deles. Nós estamos no capítulo 13, lemos até o versículo 24. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 45. A resposta está na Bíblia. Tudo que nós queremos saber está aqui. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.